Olá pessoal, vamos continuar agora com a migração de domínio 2003 para 2008 R2 utilizando a DMT. Vamos continuar com as etapas. Estamos no passo 1, fazendo análise e levantamento de informações. As ferramentas utilizadas, como eu já disse no webcast anterior, MBSA, MAP e ADTD. Então essas que vão elucidar nosso primeiro contato com esse cenário. Algumas verificações que nós vamos fazer agora, conhecendo o cenário com Ping Trace DNS Lookup e configurar o DNS Forward. Da SQL nós vamos trazer as informações de domínio e floresta logo a seguir. Qual o cenário proposto? O cenário é bastante distribuído, com 3 domínios, 2K3.com, 2K8R2.com, 2K8.com, com as tecnologias 2008, 2003, 2008 R2. Né? E nós vamos migrar os recursos do domínio central, que é o 2003, metade para o 2008 e outra metade para o 2008 R2. Aí fica os servidores, 2008, 2003, 2008 R2, a faixa de IP e os papéis que estão alocados nesse servidor, todos eles se comunicando em redes diferentes através de um roteador. Né? O desktop Windows 7 que estamos utilizando está no domínio 2K3.com. Então esse é o cenário, percebam, faixas de IP diferentes, bem distribuído, um ambiente bem complexo, né? Que seria, nós vamos utilizar como pano de fundo para explicar o passo a passo da migração utilizando a DMT. No nosso Windows 7, realizando um ipconfig, bem, aí fica o nosso endereço IP, nossa máscara e o IP do Default Gateway, que é o router que está interfaceando, né, dividindo e comunicando todas as redes distintas, né, com seus florestas e domínios respectivos. Então vamos realizar um ping, só para a gente medir a conectividade. Ok, estou pingando a interface do roteador que está virado para a minha rede 10. Então, o router está de pé. Ok. Vamos realizar um ping agora em um servidor remoto. O 92.168.0.6. A faixa de IP 192.68 representa o servidor DC 2K8 e o ping 172.16, a rede 172.16 representa o servidor 2008 R2. Então conectividade a gente já tem, certo? Já está conseguindo pingar entre os servidores. Aqui estou pingando o servidor do meu próprio segmento de rede 10.0.0.10, que é o SRV DC 2K3. Para ilustrar a existência do router, vamos trabalhar com o comando tracer. Então ele vai esboçar para a gente o caminho que ele utilizou para poder chegar nesse servidor. E se tiver algum router no meio, ele também vai trazer essas informações para a gente. Olha, então nós temos um router sim, olha. JAmazon Router Windows, esse é o nome do host e o endereço IP dele, 10.0.0.254. Lembrando, como ele está conectado, ele está intercalando, né, interfaceando 3 redes distintas, essa é com certeza uma das interfaces de rede do router que está apontando, está direcionada para a rede 10.0.0, segmento de rede 10. Agora a gente vai realizar o tracer para a rede 172.16. Então ele percorre o mesmo caminho. Percebam, passando pelo router JAmazon, o Windows, e chegando no seu servidor de destino. Então tá, mais um exemplo que eu tenho conectividade, está tudo ok, usando o tracer. Claro, se a gente chegar nesses outros servidores, o 2K8 e o 2K8R2 executar o mesmo comando, ele vai trazer o endereço da interface interna, não mais o 10.0.0.254, e sim o 92.168.0.254 ou 172.16.0.254, que são as interfaces viradas para a rede de origem. Tá bom. Para finalizar agora os pré-requisitos para as próximas fases, a gente precisa de resolução de nome. Então aqui eu estou testando com o NSLookup para o próprio domínio ao qual eu estou logado. Então eu fiz uma consulta, NSLookup 2K3.com, que é o próprio domínio que eu estou logado, ele vai trazer os
servidores de autenticação e são responsáveis por resolver esse nome, né? A gente tem sempre, a maioria das vezes, uma coincidência entre servidor de autenticação quando a gente pede para resolver o nome do domínio. Aqui a gente fez uma consulta de um domínio não existente, seria o 2k.com, ele não resolveu. Ok? Aqui nós estamos realizando a consulta com nslookup 2k3.com. Ele pediu para o servidor de DNS 10.0.0.10 para entregar a resposta dessa resolução de nome, e ele entregou na linha abaixo. Aqui a gente vai fazer a consulta do nslookup para os servidores remotos, que é o 2k8 e o 2k8r2.com. O que acontece? O Windows 7 vai pedir para resolver nome o DNS primário configurado nele, que é o 10.0.0.10, que é o 2k3. O 2k3 ainda não sabe, o servidor de DNS ainda não sabe com quem se comunicar, com quem endereçar a resolução de nome para esses domínios, e por isso está dando esse timeout, né? Próximo passo, nós vamos no servidor 2003 e vamos ensiná-lo para quem entregar, para quem endereçar essa resolução de nome, para que os clientes consigam obter essas informações com sucesso. Aqui a gente já está logado no meu Windows Server 2003. Vamos abrir a interface, meu DNS. Ok. Dando uma rápida olhadinha nas redes direta e reversa. Todas elas, 2k3.com é a zona direta, forward, e a reversa 10.0.0. Ela vai converter nome IP para nome e nome para IP. São a natureza das duas. Então eu já estou explicitando, exibindo os registros das duas zonas, os registros da zona reversa e o registro da zona direta. Vamos vasculhar as propriedades desse servidor. E na guia Forward é o grande pulo do gato para esse passo. Em Forward eu vou adicionar um novo servidor. O que a gente vai fazer? Forward queries for names in the following DNS domain. Então o que eu vou dizer? Que para esse domínio, para consultas buscando por esse domínio, 2k8.com, eu vou apontar, eu vou direcionar essa consulta para o servidor 192.168.0.100. Então, as consultas que tiverem o seu sufixo DNS 2k8r2.com, que chegarem ao servidor 2003, elas vão ser direcionadas para qual servidor? Para o servidor 172.16.0.100. Então é assim que funciona. Ok? Então já está tudo amarradinho aí, todo mundo se comunicando a partir de 2003. Caso seja desejável essa resolução de nome distribuída, digamos assim, com os forwards devidamente configurados, é interessante você também fazer os passos, porque o domínio 2k8 e o domínio 2k8r2 ainda não conhecem esse caminho de forward para o sufixo DNS, apontando para o 2k3.com. Então você pode fazer a mesma configuração em cada uma dessas pontas. Parece que fica de forma homogênea e todos consigam resolver nomes e encaminhar consultas para os devidos servidores. Então aqui, ó, ok, demonstrando que a resolução de nome agora ele aprendeu como é que faz. E consultando ali em propriedades, clicando no servidor, DNS, propriedades, é que a gente manipula e acrescenta essas configurações. Tá certo? Então 2k8.com para a rede 92 e 2k8r2 para a rede 172. Ok? Então já está prontinho esse passo no meu servidor 2003. Voltando agora para o meu Windows 7,
Vamos ver se essa configuração realmente surtiu efeito. Bem, a última query que a gente rodou deu erro. Ok? Agora, nslookup 2k8.com e 2k8r2 também funcionando perfeitamente. Então, a partir do Windows 7, ele consultando o meu servidor 2003 não possuindo esses registros mediante análise do sufixo DNS, ele vai encaminhar para os servidores 2k8, caso o sufixo seja 2k8.com, ou para o 2k8r2.com, caso o sufixo seja esse que eu acabei de mencionar. Ok? Então, mesmo estando em segmentos de redes diferentes, em florestas diferentes, em domínios diferentes, é possível a gente fazer esse encaminhamento de resolução de nome para ficar bem transparente para o usuário. Aqui a gente vai abrir o MAP. Eu vou criar uma nova base de dados, ADMT 3 Forest, que a gente vai analisar a partir da ótica do MAP, da Assessment and Planning Toolkit, os 3 servidores, 2K3, 2K8 e 2K8R2 em florestas distintas. Então eu selecionei apenas computadores Windows e vamos escanear por endereço IP. Uma modalidade diferente. E aí eu vou preencher, poderia ser faixas de IP distintas, por isso que no passo anterior eu estava verificando a conectividade. E agora eu vou apontar para os endereços dos servidores, poderia ser uma faixa maior, se a gente coloca o starting e ending address sendo o mesmo, ele vai escanear apenas aquele servidor, né? Então no final da varredura terei 3 servidores, ok? A faixa dos 3, que eu tenho conectividade, verifiquei no passo anterior, e o MAP não vai ter dificuldade para isso. Aqui eu vou criar uma conta para que ele faça as verificações de inventário e de serviço utilizando a tecnologia WMI. Então preciso de credenciais de segurança para isso. E detalhe, nos 3 domínios, 2K3, 2K8 e 2K8R2. Essa é um tipo de nomenclatura que ele aceita, domínio barra conta, e essa é uma outra nomenclatura que ele aceita, 2k8.com @domínio. E aqui a gente vai criar uma nova conta, que é o administrator 2k8r2.com, atribuindo a senha. Aí posso ter domínios diferentes, com senhas diferentes, ok? E serão utilizadas pelo serviço WMI para poder fazer as buscas que o MAP necessita. Okay? Então ele tem uma lista de tecnologias credenciais e a gente pode priorizar a ordem que elas serão utilizadas. Aqui no resumo, as contas credenciais utilizadas pelo WMI e as faixas de IP que ele vai trabalhar. Passado alguns minutos, vai escanear os 3 computadores e aqui a gente tem algumas evidências de que the computer discovery completed. Então ali a gente tem os 3 servidores com sucesso, né, e 3 descobertas recentes. Vamos lá, vamos expandir a guia Discovery e clicando em Windows Server Roles Discovery, ele vai trazer o que ele descobriu nesses 2 servidores, nesses 3, melhor dizendo, desculpe, nesses 3 servidores que ele acabou de vasculhar. Então ele encontrou 3 Active Directory, 3 DNS Server. Olha as versões 2008 R2, 2003 e 2008. Encontra também até a versão de Service Pack aplicado. E aqui na guia Server Role Migration Summary, algumas dicas para poder realizar tal operação. Okay, mas o nosso caso não é esse. A gente precisa saber apenas um inventário de serviços, o que possui mais informações do cenário em si. Então, só mostrando o MAP, que ele é capaz de trazer essas informações também. Okay?
Então aqui está de forma geral. O mesmo a gente vai fazer depois com o MBSA e com o ADTD. Então qual o cenário? Os 3 domínios, os 3 controladores de domínio e o router no meio interfaceando todo esse cenário. Bem, pessoal, ADMT, migração de domínio 2003 para 2008 R2. Vamos para o próximo passo.